boa noite, amigos do YouTube. Gostaria de trazer nessa noite mais um estudo. Dessa vez vamos trazer um estudo polêmico a respeito da Bíblia Sagrada, a respeito de um assunto muito importante para nossas vidas, que está registrado em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Eu vou ler nesse exato momento aqui, Romanos 13, capítulo 1, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Há um fato polêmico sobre essa passagem bíblica, onde aqui diz que as autoridades foram constituídas por Deus. E há muito problema, porque as pessoas confundem esse texto. Muitas vezes eu vi pessoas comentando sobre esse texto aqui e falando que as autoridades que nós vemos são constituídas por Deus. Inclusive eu vi um pastor, presidente de um campo da Assembleia de Deus, falando que toda autoridade é constituída por Deus. Se nós temos um presidente corrupto, é porque nós merecemos. E eu discordo totalmente. E trazendo a luz da palavra nessa noite, eu quero explicar sobre essa autoridade constituída por Deus. Se deu um tempo atrás em que eu estava fazendo um evento na cidade de Sapiranga, onde eu moro, e eu até mesmo comprei uma Bíblia, porque estaria naquele local, naquela noite, naquela tarde, o prefeito da cidade, que na época era prefeito Nelson Spolaor, onde eu comprei uma Bíblia para dar de presente a ele, e ia ler exatamente esse texto, onde diz que as autoridades são constituídas por Deus, e ia dizer para ele que se ele estava no comando da cidade de Sapiranga, é porque Deus o havia colocado. Foi então que eu tive a revelação dessa palavra e o que ela quer dizer. E não é bem assim, não é como as pessoas comentam. Aqui, quando a Bíblia fala em autoridades constituídas por Deus, nós temos que entender o que é autoridade e entender o que quer dizer esse texto. As autoridades não são as pessoas, ou seja, as pessoas exercem a autoridade por um tempo, ou para sempre, definitivamente. E eu quero explicar que a autoridade que Deus fala aqui é a autoridade que Deus constituiu, não as pessoas. Por quê? Quero explicar que a autoridade é como uma bainha. E quem vai vestir essa autoridade? É nós que escolhemos. Porque se fosse a autoridade constituída por Deus, então nós poderíamos dizer que Deus é injusto. Porque Deus teria escolhido Hitler, onde matou milhões e milhões de pessoas inocentes, criança, onde ele fazia tiro-alvo nas crianças no meio do pátio, onde ele queimava as pessoas vivas, onde ele torturava seres humanos. Então Deus seria injusto de escolher Hitler. O que eu quero dizer aqui, irmão, o que eu quero trazer à luz da Bíblia nessa aula, nesse estudo, é que a autoridade constituída por Deus é o seguinte: quando o povo de Israel era governado pelos profetas, quando o profeta Samuel estava velho, os seus filhos não seguiam a mesma fé de Samuel, ou seja, não eram crentes. Então o povo de Israel olhou para as outras nações e pediu que queria um rei, porque ele viu as outras nações sendo governadas por um rei. E quando Samuel foi falar para Deus, Deus disse para Samuel: não fique triste, Samuel, porque eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim, para que não governe sobre eles. E aí vem a autoridade constituída. Quando Deus falou em 1 Samuel 8:12, primeira coisa que Deus fez foi constituir uma autoridade para um rei. Ele não havia escolhido um rei, mas ele havia dito a autoridade para o rei. Isso que eu quero que você entenda. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 11 a seguir, diz assim a Bíblia Sagrada: e ele disse: esse será o direito do rei, aqui uma autoridade constituída, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros
e como seus cavaleiros para que corram diante deles. E os porá uns por capitão de 1000 e capitão de 50, outros para lavrar os seus campos, ceifar as suas messes, outros para fabricar as suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e darás aos seus servidores. Ou seja, ele determinou uma autoridade que o rei teria sobre o povo. Ele disse, ó, seus filhos, o rei vai pegar os seus filhos como escravo, ele terá o direito aos primeiros frutos da terra, ele fará do povo escravo, voltará a trabalhar para ele as mulheres. Ou seja, ele diz que o rei teria direito, teria essa autoridade antes mesmo de escolher o rei Saul. Ele criou uma autoridade que dali para sempre para frente, todo rei teria direito. Mas ele não escolheu Saul. A Bíblia diz que quem escolheu Saul foi o povo. Ou seja, ele criou uma autoridade e alguém escolheu alguém para vestir essa autoridade. Veja bem, se você pensar num presbítero, o que pode fazer um presbítero? Sem nomes, sem ninguém. Você não precisa dizer presbítero fulano tal. Não, você vai dizer assim, o presbítero pode ungir com óleo. Ou seja, um presbítero terá uma autoridade de ungir com óleo. O presbítero terá uma autoridade de cuidar um trabalho, de fazer um cargo de um pastor. Ele pode fazer isso, porque a Bíblia o dá autoridade para ele. Mas a Bíblia não diz que o presbítero tal, a Bíblia não cita, a Bíblia cita o presbítero. Ou seja, um prefeito, quando ele se elege a prefeito, ele exerce uma autoridade de prefeito. Nós tivemos há pouco tempo, então, Nelson Spoloro como prefeito. Quando Nelson Spoloro chegava em algum recinto, todos paravam e mencionavam e diziam, aí está o prefeito de Sapiranga. E todos rendiam a ele devido ao respeito que um prefeito merece. Hoje ele não é mais prefeito. Hoje ele pode chegar num recinto, como já aconteceu, e ninguém mais dá importância e nem anunciar, porque ele não tem mais a autoridade de prefeito. Pense, um guarda de trânsito, se ele entrar na frente de um carro, ele levantar a mão, automaticamente o carro para. Automaticamente, por quê? Porque uma autoridade de guarda de trânsito está sobre ele. Se ele estiver à paisana, se ele entrar no carro, ele pode até mesmo ser atropelado. Ele não tem autoridade para parar carro nenhum. É isso que nós temos que entender, o que é autoridade e o que é a pessoa que usa autoridade. Como eu disse, o prefeito Nelson Spoloro não tem mais autoridade de prefeito. O presidente da República, Lula, quando ele chegava em algum lugar, ele era louvado, era aplaudido pelo presidente da República, a autoridade máxima do país. Hoje ele não é mais presidente da República. Hoje ele chega no lugar, eles não apresentam mais ele, que é a Vossa Excelentíssimo presidente da República. Não, porque ele perdeu a autoridade. A autoridade constituída por Deus é isso. É a autoridade que alguém vai vestir essa autoridade. Hoje pode ser uma pessoa, amanhã pode ser outra. Então o que eu quero deixar bem claro, para que as pessoas entendam, porque as pessoas lendo esse texto e não entendendo, muitas vezes deixam de votar em algumas pessoas, dizem, não, eu não vou votar porque Deus vai escolher aquele que quiser. Eu quero dizer para você uma coisa, Deus não escolhe. Deus criou a autoridade e manda que seja obedecida às autoridades, seja respeitada. Mas quem vai vestir a autoridade é eu e você que escolhemos. Pense nisso. E daqui para frente você pense muito quando você vai escolher os governantes do nosso país. Quando você vai escolher a autoridade, porque quando você escolher alguém, escolhendo certo ou errado, você terá que obedecer porque a Bíblia manda que você obedeça. Não que Deus vai escolher eles, porque quem escolhe é você. Nós temos livre-arbítrio de escolher as autoridades, alguém que vai vestir as autoridades, alguém vai vestir autoridade sobre ele. Alguém que vai vestir autoridade de presidente, alguém que vai vestir autoridade de governador, de prefeito. Então daqui para frente, irmãos, pense e reflita. O país está sofrendo muito, está sendo açoitado para o Brasil, onde estão criando projetos contra os cristãos, porque os cristãos pensam dessa forma, as autoridades são constituídas por Deus, então Deus vai escolher. Deus não escolhe. Eu quero que você entenda bem esse estudo que eu trouxe aqui. A autoridade é a bainha, mas a faca, quem vai escolher é você. Você que vai botar a faca na bainha.
ou seja, aquele que vai vestir a autoridade. Você entendeu então o que é autoridade constituída por Deus? Autoridade é a autoridade, mas quem vai vestir essa autoridade é você que está aí me assistindo, que vai escolher. Um grande abraço e Deus abençoe. Na próxima aula nós vamos trazer outro assunto para que você venha a entender algumas coisas que a Bíblia fala, mas não nos revela completamente. Nós temos que buscar a revelação do Espírito Santo para nós não sermos enganados, né? Um abraço e boa noite.